quando Satanás aparece, Deus disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. O próprio Deus abre a boca e dá testemunho de Jó. E Deus deu testemunho de Jó para quem? Para o próprio Satanás. Pastor, quem é Satanás? Satanás era um querubim ungido, era um anjo de Deus que servia ao Senhor, que era envolvido com a parte musical do céu, e ele se rebelou, no meio de toda a santidade, diante de toda a glória de Deus, ele se rebelou e pecou contra Deus. E aqui, Deus chega para Satanás e diz: existe um homem na terra, que apesar de limitado, apesar de ter a semente adâmica, apesar de ser um homem suscetível a erro, ele é temente a mim, é reto, ele é íntegro e que se desvia do mal. Aquilo incomodou o coração de Satanás, se é que esse trem tem coração. E o versículo 9 diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura é em vão que Jó teme a Deus? Será que não há um interesse, não há uma razão por trás disso? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Ou seja, toca nas coisas dele, faça ele perder tudo que tem, para ver se ele não blasfema na tua cara. Olha o desafio que Satanás faz para Deus. E a Bíblia diz que Deus permitiu. Então vai lá, toca em tudo que ele tem. Não toque nele, mas toca nos bens dele, e vamos ver se Jó vai blasfemar contra mim. A Bíblia diz que quando Satanás saiu da presença de Deus, de repente, em um dia comum como qualquer outro, começou a acontecer desgraças na vida de Jó. A Bíblia diz que de repente chegou um servo de Jó e disse: olha, estávamos nós no campo, arando terra, trabalhando com os bois e os jumentos. De repente vieram os criminosos, deram contra os servos, matou todos os servos e arrebentaram com os bois, com os jumentos, levaram tudo. Só sobrou eu para avisar. Enquanto esse servo estava contando a história para Jó, a Bíblia diz que chegou outro servo dizendo: Jó, nós estávamos com as tuas ovelhas no campo, e de repente veio fogo do céu e queimou tudo, as ovelhas e as vacas, e só sobrou eu e queimou também os servos, só sobrou eu para contar a história. Enquanto ele estava contando, já chegou o outro dizendo: estávamos com os camelos, e vieram os sabeus, e eles mataram todos os servos e levaram todos os camelos. E aí ele estava contando essa história, isso aí só sobrou eu para contar a história. Ele não termina de contar quando chega o quarto servo e diz: olha, Jó, estavam todos os teus filhos e filhas na casa do primogênito. Veio um vento, entrou na casa e destruiu e matou todo mundo, só sobrou eu para contar a história. Em toda a história de Jó, com todos os bens que ele tinha, e ele tinha muitos bens, muitos gados e muitos servos, sobrou apenas 4 servos e a sua esposa. E nesse momento, sem sombra de dúvidas, porque essa era a expectativa de Satanás, ele estava esperando que Jó blasfemasse de Deus e abandonasse a Deus. Então, quando tudo isso aconteceu, Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Aleluia! Oh, meu Deus do céu, me ensina a ser como Jó. Contanto que eu não passo pelo que ele passou. A Bíblia diz que depois de tudo que aconteceu, Jó raspou a cabeça, rasgou seu manto e se prostrou e adorou a Deus, oh Jesus. E disse: no saí do ventre da minha mãe,
e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Isso aqui irritou tanto a alma de Satanás, que a Bíblia diz que ele voltou lá para Deus. E de repente, quando Satanás se apresenta diante de Deus de novo, então saiu Satanás, diz aqui no versículo 7 do capítulo 2, ou melhor, antes ele apresenta diante do Senhor e Deus diz: viste, Jó, que ele não tem blasfemado diante de mim, mesmo que você tocou nas suas coisas. Então Satanás disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ou seja, você tirou somente os bens dele, toca a pele dele, toca a carne dele, toca o osso dele, e você vai perceber que ele vai blasfemar da tua cara. Então Deus disse, falou para ele: então vai lá e toca, poupe apenas a vida, mas toque na pele dele, toca na carne dele. Então saiu Satanás da presença do Senhor, versículo 7, e feriu a Jó de uma chaga maligna, uma doença maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Preste atenção, porque por trás de toda essa história existe uma intenção de Satanás aqui. Qual era, na verdade, a grande intenção do diabo? Era que Satanás blasfemasse de Deus, abandonasse a Deus, desse as costas para Deus. E ele não estava conseguindo fazer isso. Não conseguiu fazer quando tirou os filhos, quando tirou os bens. E de repente, ele também não conseguiu quando ele tocou a sua carne. O diabo tocou a Jó e houve uma ferida, uma chaga sobre todo o seu corpo, da cabeça à planta dos pés. A sua cabeça, que já estava raspada, não tinha cabelo, e até o solado do seu pé. E quando ele se assenta na cinza, coçando o corpo com caco de telha, a Bíblia diz que ele continuou adorando a Deus. Por quê, pastor? Por que a Bíblia diz que ele continuou adorando a Deus? Porque a mulher se irritou do comportamento, ela se incomodou com o comportamento de Jó, mesmo em meio à situação que ele estava vivendo. E é por isso que ela chega e diz: você ainda vai continuar sendo sincero? Essa sinceridade de Jó dizia que ele continuava adorando a Deus, mesmo diante da dificuldade, e não atribuiu ao Senhor falta alguma. Então o diabo não conseguiu fazer Jó blasfemar. Então ele tocou nos bens e nos filhos, não conseguiu, tocou no corpo, e não conseguiu. Aí ele citou a esposa, porque eu vou dizer uma coisa: quando nada mexe com a gente, a esposa mexe. Falando aqui e confessando nossas fraquezas. Meu filho, nós podemos perder tudo e qualquer coisa, ainda temos condições de avançar. Mas quando perdemos o apoio da mulher, pense nos caburés que perde a força, que desmorona, que fica sem jogo de cintura. Por quê? Porque Deus fez a mulher para isso. A Bíblia diz que a mulher é uma adjuntora, é uma mulher idônea, alguém que serve de coluna para sustentar o marido, para apoiar o marido. Quando a mulher se vira contra o marido, quando ela declara ausência de apoio, então se espera que ele perca o equilíbrio. E o diabo então conta com isso, agora com a mulher irritando Jó, com a mulher agora deixando claro que ela não está concordando com a sinceridade de Jó.
eu então consigo o que eu quero. Jó vai blasfemar de Deus, Jó vai xingar Deus, Jó vai dar as costas para Deus, Jó vai perder a esperança em Deus. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios contra Deus. Até a mulher olhou para Jó e disse assim: puxa, eu não sabia que meu marido era tão temente a Deus desse jeito. Eu nunca vi desse jeito. Esse é homem mesmo. É por isso que eu acredito que a mulher ficou com ele, porque mesmo da dia da situação, quando terminou tudo, ela não estava firme com ele. Porque uma postura como esta, é doida a mulher para largar um homem desse, não é? E é doido o Jó, né? Doido o homem que passa por uma situação dessa e depois abandona a mulher. Ela que ficou com ele até o final, cuidando das feridas dele, cuidando, né, e sentindo aquele mau cheiro da ferida dele. Ela foi tentada, eu não tenho dúvida que aqui ela foi soprada pelo inimigo, ela foi igual Pedro, né? Talvez falou até com a intenção de acalmar os ânimos dele, mas ela foi tentada por Satanás. Não se fala dela só lá na frente, quando vai ser a mãe dos filhos, das novas filhas de Jó. Mas perceba que o diabo perdeu completamente a guerra na sua intenção de destruir a vida de Jó, de fazer Jó pecar contra o Senhor. Ele perdeu. Aí então o diabo encontra na sua ação a oportunidade de mandar os amigos de Jó. É claro que os amigos de Jó, eles não vão ter o mesmo efeito, a mesma eficácia de uma esposa do lado. Mas você sabe, o diabo trabalha com argumentos, o diabo trabalha na nossa mente. A Bíblia diz que o nosso campo de batalha é a mente, é nos sofismas. Que a nossa luta deve ser contra as fortalezas da mente. Então, mesmo com boas intenções desses amigos virem visitar Jó, o diabo tinha por trás de tudo isso uma intenção, que era usar esses homens com toda a sabedoria que eles tinham para argumentar e atribuir ao próprio Jó o seu pecado, a fim de que o coração de Jó fosse irritado e ele se levantasse contra Deus. E eu acho interessante a maneira como esses amigos de Jó venham até ele. A Bíblia diz que o versículo 11 do capítulo 2 diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, e levantando de longe os olhos, quando eles chegaram perto de Jó, a Bíblia diz que eles levantaram de longe os olhos e não o reconhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto, e sobre a cabeça eles lançaram pó ao ar. Quando eles viram Jó, eles ficaram espantados. Eles fizeram aquilo que um desesperado normalmente fazia quando estava diante de uma calamidade. Então eles rasgaram o manto e jogaram pó sobre as cabeças deles, demonstrando ali empatia ao que estava acontecendo. Versículo 13: e se assentaram juntamente com ele na terra. Então eles fizeram isso aqui de maneira categórica: e se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Quando eles chegaram ali, eles não tiveram coragem de começar a argumentar com Jó, de falar com Jó. Eles passaram 7 dias e 7 noites sentados ali pertinho de Jó, escutando o gemido de Jó, escutando a angústia de alma que Jó estava expressando por meio da dor que ele estava sentindo. E por que eu estou trazendo essas riquezas de detalhes aqui nesses 2 capítulos de Jó? Para que você e eu possamos entender a força da expressão que ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Depois que Jó começou a lamentar a respeito do seu nascimento, ele não atribuiu mal nenhum a Deus, mas ele lamentou o seu nascimento, ele falou da dor que ele estava sentindo, ele questionou por que ele estava passando por aquilo.
Ele queria entender, então ele estava realmente argumentando dessa maneira. E aí, quando os amigos de Jó começam a argumentar, você vai perceber uma tendência dos seus amigos em dizer que ele tinha culpa em estar passando pelo que ele estava passando. E Jó sabia quem ele era em Deus, ele sabia do seu coração, ele sabia da sua prática de adoração, da sua vida piedosa, e ele não sentia acusação do Espírito de Deus no seu coração, e é por isso que ele ficava muito à vontade para saber o que estava acontecendo, para questionar tudo o que estava acontecendo. Mas os amigos de Jó, eles impunham sobre Jó muitos argumentos condenatórios, embora com grandes filosofias, grandes sabedorias, e eles falaram palavras lindas e maravilhosas. Deus disse que os amigos de Jó não falaram bem dele para Jó. Por quê? Porque apesar das verdades que falaram, a intenção era machucar Jó, a intenção era de fazer Jó se prostrar, porque eles acreditavam que era culpa de Jó, e eles ficavam irritados a respeito, ao ver um homem que, passando pelo que estava passando, pelo prejuízo, pela perda, ainda se mantinha numa postura de um justo, na postura de alguém que não era culpado. Então eles ficavam irritados, e o diabo deitou e rolou diante dessa situação, para machucar o coração de Jó. É por isso que lá no final, Deus vai dizer: Jó, ore pelos seus amigos, eles não falaram bem de vocês, e Deus mandou os amigos voltar. Quando eles foram embora, volte, Jó vai orar por vocês. Só assim Deus perdoou, porque Deus tomou as dores do coração de Jó, porque a maneira como aqueles amigos falaram de Deus para Jó, machucou a Jó. Chegou um momento que Jó falou assim: olha, o meu coração é igual ao de vocês, vocês estão achando que estão falando alguma coisa que eu não saiba? O meu coração é sábio como o de vocês, eu tenho o dom que vocês têm, eu tenho o conhecimento que vocês têm, eu sei do que vocês estão falando, mas quando impunham sobre mim, atribui a mim, ao meu pecado, aos meus erros, tudo que eu estou passando, eu não aceito isso, porque o meu coração está limpo diante do Senhor. O Jó chega ao ponto de falar da sua fidelidade conjugal. No capítulo 32 ele vai dizer: fiz uma aliança com os meus olhos. É o 32 ou o 31? Capítulo 32, capítulo 31, versículo 1, o Jó vai dizer da sua fidelidade: fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem, numa donzela? Então Jó colocou toda a sua vida diante do Senhor. Bom, é longo o livro de Jó, muita coisa acontece aqui, aconselho você a ler, porque você vai ser tremendamente edificado com toda a história, com tudo que acontece, com todas as palavras sábias que a gente recebe aqui. Mas eu falei tudo isso para que nós tenhamos a consciência da força dessa expressão. Quando Jó diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. E de tudo que se passa com a vida de Jó, uma das lições mais lindas que podemos tirar é a capacidade de ele esperar em Deus, mesmo diante de uma face de morte que ele passou. Esse homem foi um dos homens que mais demonstrou esperança e confiança em Deus em toda a Bíblia Sagrada. Quando Jó fala: ainda que ele me mate, nele esperarei, ele está dizendo que, a despeito de tudo que ele está passando, não é saudável investir suas energias no problema que ele está passando, nem tampouco no mal que está causando o problema, mas investir suas energias e conduzi-las, direcioná-las àquele que pode lhe dar vitória, àquele que é responsável pela vitória final da sua vida. Então você percebe aqui que Jó, ao invés de ficar investindo esperança, energia no seu problema, ele começa a se direcionar para Deus. A despeito de tudo que ele passa, ele não questiona Deus, pelo contrário, ele empendura na corda da esperança de Deus. Quando ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei, o que ele está querendo dizer? Ainda que Deus se levante contra mim, ainda que Deus desgrace a minha vida, ainda que Deus vire o meu inimigo, eu não tenho para onde correr, eu vou continuar esperando nele. É parecido com um gatinho que eu tenho lá em casa. O bichinho é insistente,
Ele vem, esfrega no pé da gente, a gente dá um chutinho nele assim, joga ele bem longe. Não é para machucar não, é assim, bem suave. Joga longe. Ele volta, esfrega no pezinho da gente, é carinhoso. Aí a gente afasta ele, ele volta, até que corta o nosso coração. Aí a gente pega um pezinho e traz mais para perto assim, fica segura ele ali. Jó é assim, ainda que seja o próprio Deus me atingindo, é nele que eu vou esperar. Não tem outra fonte, não tem outro lugar para onde eu devo correr. É igualmente quando Jesus fala para os 12 discípulos, quando os 70 o abandonaram, e vocês querem ir embora também? Pedro abre a boca e diz: Senhor, para onde iremos nós? Somente Tu tens as palavras de vida eterna. Eu não tenho a quem recorrer. Sabe qual é o nosso problema, meu irmão e minha irmã? É que nós temos muitas fontes para recorrermos. Sabe, quando o problema começa a acontecer, a gente já tem um lugar para correr. Tem gente que corre para o agiota, tem gente que corre para o amigo, tem gente que corre para a macumba, tem gente que corre para as imagens de esculturas, tem gente que corre para a bebida, tem gente que corre para as drogas. O problema nosso é que nós queremos satisfazer as nossas necessidades, ou acalmar nossa alma, ou afogar nossas angústias nas fontes rotas que não são Deus. Porque no dia em que Deus olhar para nós e percebermos que temos essa postura, ainda que Deus me mate, ainda que o inferno caia sobre a minha cabeça, ainda que tudo e todos se levantam contra mim, eu vou continuar crendo em Deus. Quando isso passar a ser uma realidade dentro de nós, coisas tremendas irão acontecer. Porque até o diabo ficou encabulado com a capacidade de Jó de passar por tudo o que passou e não blasfemou contra Deus. Se você olhar em toda a Bíblia, os blasfemos, os murmuradores, os reclamões, os que voltam para trás, os infiéis, foram os amaldiçoados da história. O povo de Israel, que não entrou na terra do Egito, foram os que murmuraram. Os 70 discípulos que reclamaram do sermão de Jesus, ficaram de fora. Em toda a Bíblia você vai perceber que aqueles que murmuram, aqueles que reclamam, aqueles que blasfemam, são aqueles que perdem a bênção de Deus. Aliás, o único pecado que uma pessoa pode cometer, cujo perdão de Deus é completamente isolado, cujo perdão de Deus não estará mais disponível, é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Como Deus se irrita com os blasfemos, como Deus se incomoda com os murmuradores, com os reclamadores, e como eu acredito, não tenho dúvida, de que nesse tempo de quarentena, no planeta Terra, Deus tem fechado seus ouvidos para tantas reclamações, para tantas atribuições a Ele. Ainda que Ele me mate, nele esperarei. O coração de Jó é o coração de todos aqueles que verdadeiramente experimentam o poder do andar com Deus. Quem serve a Deus por meio de sacrifício e adoração, como fazia Jó, terá essa característica que é uma firmeza de convicção baseada em uma esperança que se agiganta no coração. O coração de Jó é parecido com o coração de muitos outros homens e mulheres de Deus que ao longo da história aprenderam a andar com Deus e que basearam sua esperança, que basearam sua convicção numa esperança crescente do coração. À medida que você anda com Deus, a sua esperança cresce, a sua confiança cresce, a ponto de você se fazer refém dessa esperança. Como dizem os latino-americanos do avivamento, aditos de Deus. Deus quer nos levar a um nível de dependência dEle, de dependência total dEle. Quando não tivermos mais para onde correr, irmão, é assim que eu me sinto.
Preste atenção. Quando eu penso e medito na possibilidade de me desviar do Evangelho, eu fico procurando lá no fundo do meu coração a possibilidade para isso acontecer. E não encontro. Não é que eu seja completamente isento dessa possibilidade. Até o apóstolo Paulo dizia que ele estava prosseguindo para o alvo, que quem está em pé cuide para que não caia. Mas quando eu procuro no meu coração, quando eu penso na possibilidade de sair do caminho do Senhor, eu não encontro saída. Eu não vejo como, do que eu vou viver, no que vou depositar minha esperança. Eu não consigo mais acreditar nas imagens e esculturas. Não entra mais no meu coração me prostrar diante de uma imagem. Não tem mais possibilidade. Não tem no meu coração a possibilidade de acreditar numa fonte de ocultismo, ou de afogar os meus sentimentos nas drogas ou em qualquer coisa. Então eu procuro um caminho, não existe. Jesus falou, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está tudo certo aí, meu filho? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, disse Jesus. Então, quando você entende essa verdade, quando você tem os seus olhos abertos, quando os seus olhos se abrem para essa verdade, então fecha-se todas as outras portas. Não tem como você se imaginar fora do caminho. É assim que Jó se vê. Eu estou passando por luta, estou feridento, perdi meus filhos, perdi meus bens, a minha esposa se levantou contra mim, mas eu não tenho para onde ir. Ainda que eu morra, é nele que eu vou confiar. Aleluia! É com esse coração que os discípulos, que os cristãos em toda a história se entregaram ao martírio, se entregaram à espada, à guilhotina, mas não negaram o nome de Jesus, porque não tinha para onde correr. Não tinha para onde correr. Você que é crente de verdade, medite nisso. Se hoje fosse estabelecido de maneira mundial a obrigação de todo mundo fazer a marca da besta, com o coração que você tem, com a convicção que você tem, me diga o que você faria. O que você faria? Não tem para onde correr. A nossa fé é autêntica, é poderosa. É a nossa fé, não há dúvida na nossa fé, não há dúvida no conhecimento, no novo nascimento. Quando nós entendemos de verdade e pela ajuda do Espírito Santo, estaremos prontos a entregar a nossa vida, a ir para as cadeias, a nos lançarmos contra a espada, contra o tiro, contra a bala, contra qualquer coisa, mas não temos para onde correr. Não dá para negar Jesus, não dá para fazer a marca da besta, não tem nenhuma outra fonte de vida a não ser Jesus. E quando nós temos essa convicção, isso sinaliza que nós não nos convertemos para nos darmos bem nessa terra. Quem se converte para se dar bem nessa terra, para melhorar, para prosperar, para ter casa, para ter isso, para ter aquilo outro, poderá se vender por qualquer outra coisa. Mas quem se converte para ir para o céu, quem se converte para ser salvo, para ir morar com Deus na eternidade, então a morte na terra é apenas uma passagem que antecipa o seu troféu. Gostaram aí? Vocês não estão nem entendendo o que eu estou pregando? Aleluia! Então esse coração foi compartilhado com muitos outros homens na história. Eu quero aqui só rapidamente te lembrar deles. Abraão, Deus dá uma promessa para Abraão, dizendo: Abraão, você vai ser pai de multidões, você vai ter um filho com a sua esposa, e vai ser uma bênção. O nosso culto vai até que horas mesmo? Acabou não? Agora que eu estou começando a pregar, gente, vocês me seguram aí, o que foi que aconteceu? Já passou? Vocês estão contra mim, é? Vocês não conheceram a história de Jó, não? Deixa eu terminar aqui. Então Deus deu uma promessa para Abraão, ele disse: Abraão, você vai ser pai de multidões. E aí Deus dá o filho para Abraão. Depois a Bíblia diz que o quê?
Deus pede o próprio filho para Abraão. Me dê o seu filho, sacrifica para mim. E a Bíblia diz que Abraão levou o seu filho para o monte, e preparou e colocou ele em cima do altar, e ia sacrificar o filho. E Deus disse: percebi, Abraão, a sua fé, não precisa matar o seu filho. E apresentou um cordeiro, e foi uma história linda e maravilhosa e emocionante. Só que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 18, que Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar o filho, ainda que ele tivesse que matar o filho, ainda que ele tivesse matado o filho. O que é isso? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que eu tenha que matar meu filho, eu sei, a minha esperança diz que Deus vai cumprir a promessa dele. Ele falou que seria pai de multidões através desse filho, então ele vai ressuscitar o filho. Esse tipo de convicção, esse tipo de esperança, irmão, agrada o coração de Deus. Davi foi um homem que também, ele demonstrou esse coração. A Bíblia diz que Deus começou a matar, por causa do próprio pecado de Davi, Deus começou a matar e matou 70 soldados. E quando Davi viu o anjo com a espada na mão, Davi chegou para Deus e disse: Deus, o teu negócio é comigo, mata-me a mim e deixa esses homens em paz. Deus tinha falado: Davi, você quer que eu te entregue aos homens? Você quer morrer na mão dos homens? Quer sofrer na mão dos homens ou nas minhas mãos? Davi falou: eu não posso sofrer na mão dos homens, porque os homens são cruéis. Eu prefiro sofrer na mão do Senhor, porque eu sei que a sua misericórdia é grande. O que é isso? Confiança. É confiança em Deus. A Bíblia fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, que disseram para o rei Nabucodonosor que não se prostrariam diante da sua imagem. E o rei ficou zangado e disse: quem é o Deus que vai livrar você? E eles disseram: o nosso Deus vai nos livrar. E se ele não nos livrar, mesmo assim a gente não vai se prostrar diante da imagem de escultura. O que é isso? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Daniel sabia que se ele continuasse adorando e orando 3 vezes ao dia, ele seria lançado na cova dos leões. E ele foi lançado na cova dos leões. E os leões não o mataram. Por quê? Porque esse era o seu coração. Ainda que ele me mate, ainda que eu morra, ainda que eu tenha que sofrer por causa da minha fé, nele esperarei. A Bíblia fala de Estevão. Estevão pregou e recebeu como resposta à sua pregação a irritação dos doutores da lei. Foram apedrejar Pedro. E Pedro sabia que se ele negasse Jesus, ele seria solto. Mas ele enxerga Jesus, os céus abertos, vê a glória de Deus, e ele fala: isso está acontecendo. E então a Bíblia diz que eles começram a lançar pedra em Estevão, e Estevão diz: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, o que é isso? Alguém que, a despeito da dor, das pedras na sua cabeça, quebrando os seus dentes, a sua testa, todos os ossos do seu corpo, a despeito de tudo que ele está sentindo, ele não blasfema contra Deus, pelo contrário, ele faz igual Jesus: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que é isso? É alguém que não se irrita contra Deus diante do que está acontecendo. Estevão sabia que estava sofrendo por causa do nome de Jesus, mas ele não blasfema contra Jesus. Ele ora em favor dos seus inimigos. Houve um discípulo do apóstolo João, chamado Policarpo de Esmirna, ali da Ásia Menor. E ele, no tempo da perseguição dos imperadores, os soldados foram buscar Policarpo na casa dele, para ele ser então martirizado pelo imperador. Quando os soldados chegaram lá, a história diz que Policarpo os convida para almoçar. E ele dá almoço para os convidados. Depois do almoço ele pede mais um tempinho. E ele passa 2 horas trancado no quarto, orando a Deus, oferecendo sua vida como sacrifício ao Senhor. Ao invés de ele reclamar, ao invés de ele murmurar, porque ele estava sendo perseguido por causa do nome de Jesus, ele então se oferece como sacrifício. Quando ele está diante do imperador, o imperador fala para ele: nega a Jesus e a gente te solta. E ele disse: tenho servido ao meu Senhor 86 anos, ele nunca me fez mal. Como que eu faria um mal tão grande ao meu Senhor negando o seu nome? Ao invés de soltar os leões, o imperador ficou tão irritado que mandou queimar Policarpo. Quando colocaram ele em cima da fogueira com seus braços amarrados numa estaca, que colocaram o fogo fez um arco. E isso está não somente nas histórias da igreja evangélica, mas está nas histórias da igreja católica, está nas histórias comuns, seculares. O fogo fez um arco, é por isso que a igreja católica o canonizou como santo. E então um soldado muito irritado o esfaqueou, e o sangue que derramava-se de Policarpo apagava toda a fogueira.
O que é isso? Porque a história de Policarpo se assemelha a de milhões ao longo da história do cristianismo. O que é isso? É a força da esperança que nós recebemos quando nós conhecemos a Deus. Quando nós experimentamos a bondade e o amor de Deus. Nós crescemos nessa esperança, ainda que Ele me mate, nele esperarei. O que tem a ver essa palavra para a sua e para a minha vida hoje, meu querido e amado irmão e irmã? Essa palavra tem tudo a ver, porque nesse tempo, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, saiba disso, não ignore o que eu vou falar aqui agora, não tenha isso como uma palavra corriqueira. Nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus está de olho no nosso coração, Deus está olhando para o nosso comportamento. Essa quarentena, não resta dúvida, ela é uma peneira de Deus, ela é uma maneira de Deus sondar e perceber o coração do seu povo, perceber até que ponto Ele tem o coração do seu povo, até que ponto o povo está pronto a continuar caminhando mais uma milha no sofrimento, na luta, e não atribuir a Ele mal algum. Está cheio de gente reclamando de Deus. Cadê? Onde está Deus? Está me permitindo passar por isso? Está cheio de gente passando por essas coisas e reclamando de Deus. Mas eu não tenho dúvida de que os remanescentes são firmes e fortes. Enquanto muitos murmuram, enquanto muitos reclamam, enquanto muitos estão brigando com tudo e com todos, existem os remanescentes que estão firmes e fortes, com paciência, mansidão, e ainda estão dizendo, ainda que essa quarentena tenha que se multiplicar e aumentar, nós vamos continuar firmes em Deus, porque Deus está por trás de tudo isso, Deus está preparando a terra para o retorno de Jesus, Deus vai cuidar de nós não vamos passar fome, ainda que acabe tudo, na hora do almoço Ele vai mandar, não vai faltar, porque a nossa confiança não está no governo, nossa confiança não está nos homens, nossa confiança está em Deus. Ainda que Ele me mate, nele esperarei. Meu irmão, minha irmã, espere no Senhor. A Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espere no Senhor. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço sua força. Não confie no homem, confie em Deus. Faça Deus perceber dos altos céus que tem alguém na terra que, a despeito de tudo que está passando, não atribui a Ele mal algum. Esse é um tempo para nós abrirmos a nossa boca e dizer a verdade. Por que estamos passando pelo que estamos passando? Por que a terra passa pelo que está passando? Por causa do pecado da terra. A terra está recebendo a resposta da ira de Deus. A terra está recebendo a resposta e a natureza está fazendo jus ao que os homens têm feito. Nós estamos vivendo os princípios das dores. É tempo de dizermos que Deus continua sendo bom e que Ele está arrebanhando aqueles que se arrependem, porque a terra vai de mal a pior. Mas os que esperam no Senhor florescerão e permanecerão. A Bíblia diz que o mundo passará com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai permanecerá para sempre. Quem é que permanece para sempre? Quem consegue ter o coração como o de Jó. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu queria que você ficasse de pé onde você está neste momento. Se você pode. Se não pode, coloca seu coração de pé diante do Senhor, porque esse é um momento em que nós podemos dar uma resposta a essa pregação, dizendo: Deus, me perdoe pelas minhas murmurações, me perdoe pela minha falta de fé, me perdoe pela minha incredulidade, pela maneira incrédula, pela maneira irresponsável, pela maneira ignorante como eu tenho lidado com tudo que está acontecendo. Eu quero te honrar, eu quero te servir, eu quero estar na tua presença nesse tempo, eu quero passar por tudo isso e no final o próprio Senhor olhar para Satanás e dizer: viste o meu servo Jó, o meu servo Zé, a minha serva Maria, Joana, o meu servo Chico, Antônio, viste o meu servo lá em Teresina, lá no Piauí, no Brasil, viste a minha serva, viste a minha serva e meu servo, que passou pela quarentena e terminou a quarentena mais forte, mais adorador, mais santo, mais dependente, mais humilde e mais crente. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, te pedimos perdão, Senhor, porque quando olhamos para a vida de Jó, a gente fica tão aquém, tão longe, Senhor.
dessa postura, dessa capacidade de lidar com as circunstâncias, com os dias maus, e manter o Senhor no trono do coração. Nos perdoe, eu peço perdão, Senhor, por mim, por todos os membros do Avivamento Cristão e por todos que neste momento me escutam. Nos perdoe por todos os pecados, por todas as vezes que murmurações dos nossos lábios, dos nossos corações, têm chegado como um incenso estranho às narinas do Senhor nos céus. Nos perdoe, Senhor, por toda a murmuração, incredulidade, falta de fé. Nos perdoe porque na hora da luta, da dificuldade, de repente nós temos esquecido que o Senhor é bom, e que o Senhor continua sendo bom, e que independente do que aconteça conosco, a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Oh Senhor, como fala um doido, tem falado muitas pessoas por aí, mas nós queremos ter uma linguagem diferente, queremos ter uma natureza diferente, queremos dizer bendito seja o nome do Senhor, independente das circunstâncias, Senhor. Aumenta a esperança do Teu povo, aumenta a fé de cada um, a convicção. Oh Deus, como Teu povo nós queremos nessa semana encher os céus de gratidão, de adoração. Queremos nos comportar de maneira diferente, diferenciada, que os crentes de Teresina, que os crentes do Piauí, que os crentes do Brasil possam dar um show, que os anjos possam olhar e dizer, no Brasil tem crente de verdade. Que os anjos possam olhar para nós e dizer, de todas as gerações que contemplamos os cristãos, essa geração tem feito a diferença. Pai, nos ajude. Nos ajude, porque agradar o Teu coração, nesse momento, deve ser a nossa maior preocupação. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, porque o Senhor continua sendo Deus, e nós precisamos continuar mais do que nunca sendo os cristãos que o Senhor espera que sejamos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu abençoo cada vida que neste momento me escuta. E você que está comigo agora, assistindo e orando comigo, e não é crente, quer entregar a vida para Jesus, você vai repetir comigo uma oração. Ou você que de repente já foi crente, se desviou e se identificou com essa palavra, que ao invés de ter se mantido firme e forte na luta, você foi se desviar. Você que na hora da tentação, ao invés de ter permanecido firme, você foi sair do caminho. Ore comigo agora, se reconciliando com Jesus. Você que está se entregando pela primeira vez, ou você que está se reconciliando, diga comigo, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu Te reconheço como o Senhor e Salvador da minha vida. Me recebe no Teu altar. Escreve meu nome no livro da vida e me salva. E me ajude a passar por tudo que eu tiver que passar. E nunca abandonar Teu nome. Nunca blasfemar contra Ti. Amém. Você que tem orado comigo neste momento, fique aí em espírito de oração que eu vou orar por você. Meu Deus, essa pessoa que sinceramente orou se entregando pela primeira vez ou se reconciliando, recebe no Teu altar, firma seus passos, aumente a sua esperança, que não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Pai, escreve seu nome no livro da vida e salva, Senhor. E como igreja declaramos que o que é ligado na terra é ligado no céu, e a partir de agora essa pessoa é nova criatura em Ti, em nome de Jesus, amém, e louvado seja Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus te abençoe fortemente, glória a Deus pela sua vida, você que cultuou conosco até agora, que Deus te abençoe. Você que entregou a sua vida para Jesus, se reconciliou, fique firme,